Hello, hello, meu povo! Tudo bem? Como vocês estão do lado daí? Espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Estamos de volta depois de um ano longe daqui do YouTube. Estamos de volta e agora, ó, vai ter aula comigo por muito tempo, porque vamos ter aulões sobre a LDB. Então, se você quiser fazer parte desses aulões, esses aulões acontecem toda sexta-feira, ao vivo comigo, às 19 horas. Quer fazer parte desses aulões? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a sua inscrição e aí você vai poder fazer parte dessas aulas gratuitas estudando a LDB. Gente, já tive um aulão com a galera e agora eu tô gravando aqui pro pessoal do YouTube. Espero que vocês gostem. Vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula. Vamos lá. Espera aí que eu me perdi. Aqui, compartilhar. Certo. Agora sim. Minimizar aqui. Bom, gente, vamos começar mais um curso comigo. Vamos falar sobre a LDB. Mas antes de iniciar, eu quero dar mais alguns recadinhos que, se eu fizer se eu falar alguma coisa que para vocês é muito novo, vocês não sabiam, vocês podem colocar um emojizinho de cabeça explodindo. Essa é a nossa comunicação, eu e vocês. E aí você fala o que você achou de interessante nessa aula que você não sabia, aqui nos comentários para eu trazer mais novidades sempre para vocês. A nossa base de estudo para esse curso vai ser o livro LDB Fácil, de Moacir Carneiro. É um livro grande, para vocês terem ideia do tamanho da LDB. Isso aqui tudo vamos estudar juntos, tá? E eu estudo, então eu estudo e repasso para vocês. Estamos bem no comecinho do nosso estudo, mas esse livro aqui, ó, vai ficar cheio de anotações, tá? Conto com a presença de vocês. Vamos assistir essas aulas juntas, tá bom? E é isso. Bora! Para quem não me conhece, eu sou a Wendy, eu faço faculdade de Pedagogia e História na Unimar e Psicopedagogia na UniCV, Universidade Cidade Verde. E desde que eu entrei na faculdade, eu ajudo os meus colegas a compreender as disciplinas da faculdade. E aqui estou eu falando sobre a LDB para a gente o quê? Focar em concurso público, que é isso que a gente quer, né? Vamos ser concursados. Então, agora, parar um pouquinho de estudar a matéria da faculdade, vamos focar em concurso. Mas nessa aula vocês vão aprender sobre o que é LDB. Muito importante. A gente não pode começar um assunto já, o artigo 1 diz isso. Não, pera, calma. Vamos entender primeiro o que é o raio da LDB. E também vamos estender sobre o contexto histórico, porque não adianta eu chegar e falar, LDB é isso aí, e vamos para os artigos. Porque, gente, eu sou de história, né? Eu faço história, eu gosto de saber o tintim por tintim, se você gosta também, ó. Na minha cabeça, as coisas fazem mais sentido quando eu sei desde o início, sabe? Quando você estuda desde e aí você vem estudando, aí você fala, nossa, olha que interessante. Então é isso que você vai aprender agora, tá? Nessa aula introdutória, primeira aula, a gente está se conhecendo, você vai gostar. Vamos lá. Primeiro, o que é a LDB? Gente, o que é a LDB? A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB, certo? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Numeração 9394 de 96. Decorem esse número, 9394 de 96. Facinho, mas é importante. Daqui a pouco eu falo por quê.
Essa lei, ela que vai definir como funciona o ensino no nosso país. Ela vai falar desde a educação básica até o ensino superior. Ela também vai dizer tudo que a gente tem que fazer, tanto nas escolas públicas e privadas, tá? Ela vai falar tudo que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios terão que fazer em relação à educação. Essa lei também recebeu o nome de Lei Darcy Ribeiro, em homenagem ao Darcy Ribeiro. Olha a importância de estudar o contexto histórico. Por que recebeu uma homenagem de Darcy Ribeiro? A gente vai aprender ao longo dessa aula o porquê. E uma coisa interessante é que o Darcy, ele faleceu um pouquinho depois da LDB ser aprovada. Um ano depois, ó, tá vendo? A LDB é composta por 92 artigos, mostrei para vocês, né? Uma lei gigante. Então vamos passar o ano inteiro juntos. E ela trata de todos os assuntos da educação e ela vai garantir os direitos e as diretrizes do nosso ensino. Na prova do concurso público, presta atenção, ela pode vir escrita LDB, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, Lei Darcy Ribeiro ou até mesmo, ó, a numeração. Vai vir assim, de acordo com o número 9. Não, desculpa. De acordo com a Lei 9394 de 96, é correto afirmar que, ou de acordo com a Lei Darcy Ribeiro, é correto afirmar que. Isso daqui, se o fulano não estudou, ele não sabe, tá? A banca faz essas coisas para pegar aquele serzinho que não estudou. Então, vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico. Como tudo começou, como a LDB surgiu. Vamos relembrar da nossa disciplina História da Educação? Gente, então vamos voltar ao tempo. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar antes da Era Vargas. Pensa que a Era Vargas... Que ano foi a Era Vargas? 1930. Antes desse período, como que era a educação? O sistema educacional brasileiro era descentralizado e fragmentado. Ou seja, descentralizado, não havia nenhuma autoridade central para controlar, organizar o nosso sistema educacional. E fragmentado, as disciplinas que eram dadas, elas não tinham conexões uma com a outra, era muito mais difícil do aluno aprender. E existia escolas públicas e gratuitas, mas os 4 primeiros anos. Então a criança entrava com seus 6, 7, 11 anos, ó, já não tinha mais escola. Sim, gente, já não tinha mais, porque o governo público não implementou políticas para criar escolas de ensino secundário. E ensino secundário também era conhecido como magistério, né? Então não tinha escola de ensino secundário, como também não tinha profissionais, não tinha professores para o ensino secundário. Não tinha. E aí, aquela família que queria que seu filho continuasse os estudos, ela tinha que correr para as instituições privadas. Sim, porque a responsabilidade do ensino secundário ficou para as instituições privadas. E quem que eram essas instituições privadas neste período? Eram os colégios católicos, que foi nesse momento que eles tiveram muito lucro e era algo muito desejado, porque eles eram os únicos que tinham os docentes com formação europeia. Era algo muito raro para o Brasil, tá? Portanto, as escolas secundárias eram poucas e somente para a elite. Fechou? Em 1930, entrou quem? Getúlio Vargas no poder no seu governo provisório. Tá? Entra no poder, é um momento de muita mudança para o nosso país.
porque as pessoas estão saindo da zona rural, indo para a zona urbana, a indústria está chegando, a indústria precisa de funcionários, e funcionários que soubessem ler e seguir regras, seguir leis, certo? Precisava de pessoas que soubessem ler para apertar os botões corretos da fábrica, o botão de iniciar, o botão de parar, o botão de emergência. Então, tinha que ter funcionários que soubessem ler. Aí, o governo começou a colocar a educação como foco, tá? Além disso, por isso que eu falei, né? Momentos de mudanças, industrialização chegando, temos o modernismo, um momento que, ó, é criada o CLT, também cria a Assembleia Constituinte, permite o voto feminino. Olha quanta mudança que temos nesse período. Em 1931, entra como ministro da Educação, primeiro ministro da Educação, Francisco Campos. Francisco Campos já começa a fazer diversas reformas para a nossa educação. E ele começa a mudar, a organizar o sistema educacional brasileiro. E ele estabelece currículos por série. Lembra que eu falei que era algo muito fragmentado? Agora temos as séries. E além disso, torna-se obrigatoriedade a frequência escolar. Então, as diretrizes curriculares, elas passam a ser padronizadas e deverão seguir por todas as escolas secundárias do país, tá? Essa é a reforma do ensino secundário. Em 32, vem o Manifesto dos Pioneiros. O que é o Manifesto dos Pioneiros? Imagina, um grande grupo de grandes intelectuais, grandes professores, tá? 25 pessoas, assim, ó, só alto nível, pessoas inteligentíssimas se reuniram, criaram lá um documento que começaram a colocar tudo que eles acreditavam que a educação deveria ser e ter, né? Então, lá eles colocaram que a educação tinha que ser pública, gratuita, obrigatória, laica, universal, de qualidade. E, inclusive, em 32, eles já colocam que, ó, tem que ter uma LDB. Tem que ter uma lei de diretrizes e bases. Em 1934, temos a nossa terceira Constituição Federal, que inclusive aqui, ó, gente, ó, presta atenção aqui que eu vou falar aqui, abra um parênteses, tá? Já fiz curso de Constituição Federal. Assim, igual que eu tô fazendo na LDB também, a gente vai fazer. Já fiz com a Constituição. Estudamos artigos, respondemos questões de concurso, algo bem bacana. Se vocês se interessarem, a gente pode ver de fazer uma segunda turma, tá? Fecha parênteses e volta aqui para a aula. Em 34 tem a terceira Constituição Federal, uma Constituição que ela valorizou bastante as ideias do Manifesto dos Pioneiros. Então aqui, ó, ela já manda fazer uma LDB, manda fazer um PNE. Ela já fala que a educação tem que ser dever do Estado. Olha que coisa boa, ó. Isso daqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Ensino religioso facultativo, ou seja, faz quem quer, até porque o Estado é laico, então ótimo também. Ensino primário, os 4 primeiros anos, obrigatório integral, o dia inteiro, e gratuito. Maravilha! Vinculação de recurso para a educação. O que é vinculação de recurso? Dinheiro, gente. A gente precisa de dinheiro, né? Dinheiro para comprar uma merenda, para o uniforme, para construir uma escola, cadeira, mesa, tudo. Então, agora temos dinheiro para investir na educação. Então, ó, nunca menos, a União nunca menos de 10%, e estados, municípios e Distrito Federal nunca menos de 20%. O que é 10%, 20%? Impostos, tá bom? Então, são os impostos que são arrecadados, não todos. Tem uma classificação lá, quais impostos que são.
E aí tem também o salário educação. O que que é? As empresas com mais de 50 funcionários eram obrigados a oferecer o ensino primário gratuito. Ok, olha que maravilha. O Brasil tá andando, o Brasil tá, ó, crescendo, subindo. Show. O que que acontece? Ó, temos que fazer uma LDB em 34. Em 37, ai, meus amigos, Getúlio Vargas dá o seu golpe. Dá o seu golpe. O que que é esse golpe, né, que Getúlio Vargas dá? Ele simplesmente se põe no poder lá, continua no poder, continua com a presidência sem eleição. Por isso que ele deu um golpe. E aí, logo depois desse golpe, ele já elabora a quarta Constituição Federal, conhecida como a Constituição Polaca. Nessa Constituição, ele passa o dever do Estado para a educação é colocado em segundo plano. Ele suspende os recursos financeiros. Lembra que eu falei que, ó, é dinheiro para merenda, para isso? Não tem mais. Acabou os recursos financeiros. Ele também acaba com a LDB. Que mané LDB? Não precisa, né, disso. Acaba com o PNE. Olha isso. Centraliza o poder. Opa! Centraliza o poder. O que que é isso, gente? Ditadura. Entramos numa ditadura em 37. Defende a livre iniciativa privada, defende as escolas particulares, cria o caixa escolar. O que que é o caixa escolar? Era um incentivo que o governo público dava para fazer doações para aquelas crianças mais pobres, para aqueles estudantes mais pobres, né? Doações de merenda, de uniforme, de material, né? Não tem mais recurso, então bora fazer doação. Ensino primário obrigatório, ensino religioso facultativo. E aí, em 42 a 46, tem como ministro da Educação Gustavo Capanema. E o Gustavo Capanema começa a fazer também diversas reformas, mudando todo o sistema educacional para ir de acordo com a nova ordem econômica e social que estava acontecendo no país nesse momento. E aí é chamado de leis orgânicas de ensino. Aqui eu trago para vocês o sistema educacional nesse período de ditadura de Vargas, tá? Como que funcionava? A criança entrava com seus 6, 7 anos, ficava mais ou menos até os seus 11 anos na escola, tá? Era ensino, chamava curso primário, tinha uma duração de 4 anos, era obrigatório, gratuito. E depois disso, a criança ela tinha que fazer um exame de admissão, que é uma prova, tá? Uma prova. Se ela passasse nessa prova, ela ia para o curso secundário. Se não passava, opa, com 11 anos acabou por aí. Quem passava para o ensino secundário, ele fazia o seu ensino normal, se eu não me engano, era de 4 anos aqui, estudava por 4 anos, e ficava 3 anos para se preparar para o vestibular, né? Só que o único ramo que dava acesso ao vestibular, ao ensino superior, era esse clássico científico. Esses daqui não tem, não pode ir para o ensino superior, somente o clássico científico. E o técnico tinha os 3 ramos, né? Podia fazer agricultura, indústria e comércio. Agora você vai pensar assim, mas Wendy, então, né? Todo mundo ia para o clássico científico. Porque todo mundo quer ir para a universidade, né? Quem? O povo é burro, né? Quem ia para o técnico normal. Mas não, gente. Prestem atenção. A maioria da população ia para o normal e para o técnico. Por quê? O normal e o técnico, ele conseguia ir mais rápido
para o mercado de trabalho. Então, aquela família que precisava que seus filhos fossem trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família, tinha que estudar aqui, ó, o normal e o técnico. E isso era a maioria da população. Quem ia para o clássico científico era a família elitizada, aquela família que tinha mais condições de sustentar a casa sem seu filho precisar ir trabalhar, tá? Então era uma família mais elitizada do que aqui. Então, essa diferença a gente chama de ensino dualista, tá? Ó, aqui, ó, ensino dualista. Os filhos de trabalhadores, eles vão para o ramo finalista para ir direto para o mercado de trabalho. Já os filhos da elite, eles têm um ramo propedêutico, porque eles, o quê? Querem melhores cargos. Gente, ó aqui, quem escolhe clássico científico? Aí vai prestar vestibular, aí vai fazer ensino superior, aí vai para o mercado de trabalho. Demora mais tempo para conseguir ir para o mercado de trabalho, tá? E além disso, né, além do clássico científico conseguir melhores cargos, ser o chefe, né? O clássico científico é o chefe de quem faz normal e técnico. Se formos analisar o clássico, ele é voltado para as áreas humanas. O científico, ele é voltado para as áreas exatas. Até os dias atuais. Não tô Vocês podem colocar aqui na descrição o que vocês acham, se eu tô certa ou errada. Quem que é chefe de quem? A humanas ou as exatas? A exata acaba sendo chefe das humanas, não é? É isso. Então, aqui, ó, tem o ensino dualista. Até mesmo aqui no clássico científico. Até mesmo aqui, o clássico científico, quem consegue ter mais chances de passar no vestibular? Tá? Bom, deu para entender? Vamos lá? Então, em 45 acaba a ditadura, 46 entra o novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, já cria uma nova Constituição, a quinta Constituição Federal. Essa Constituição, ela é bacana porque ela remete às ideias da Constituição de 34, então ela prevê uma LDB, só que olha isso, o que tem nessa Constituição. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Cadê o dever do Estado? Não tem mais dever do Estado. Somos aquele joguinho, né? De vai, anda as casinhas para frente e volta as casinhas para trás. A educação é isso. Você anda e volta, anda e volta. É. Vamos lá, o ensino primário, duração de 4 anos, é gratuito para todos. Legal. Isso aqui também é legal, né? Ensino religioso facultativo, ó, porém, de acordo com a religião de cada um. Gente, quantas religiões o Brasil tem? Diversas, certo? Imagina ter um professor para cada religião em todas as escolas. Difícil. Isso aqui não deu muito certo, não. O ingresso no magistério através de concurso de provas e títulos. Volta a vinculação de recursos, maravilha. Então, União nunca menos de 10%, Estado, município, Distrito Federal nunca menos de 20%. Show, né? Temos que fazer uma LDB. Olha a LDB aqui. Temos que fazer uma LDB. Mas essa LDB, ela só sai do papel em 1961. É muito tempo. Se formos parar para analisar, ó, eu até anotei aqui, se formos parar para analisar, desde quando que está falando que temos que ter uma LDB? Desde a Constituição de 34, né? De 34 a 61, ó, de 34 a 61 foram 27 anos. Muito tempo. E de 46 a 61 foram 15 anos. Gente, demorou
para elaborar uma lei. Demorou 27 anos. Depois, quando a Constituição falou, não, vamos fazer, demorou 15 anos. Por que tanto tempo? E agora eu vou explicar por quê. Porque existia uma disputa política entre dois grupos, os privatistas e os publicistas. Os privatistas, quem eles eram? Eram os empresários das escolas privadas. E muitas dessas escolas privadas eram da igreja, né? Os colégios católicos. Eram também, quem que estava nesse grupo? Os conservadores, os barões de café, a oligarquia, a elite. Essa galera construiu um projeto chamado Projeto Mariani. Nesse projeto, eles foram escrevendo tudo que eles acreditavam que a educação deveria ser, né? Como a educação deveria ser. Então, eles criaram uma LDB para a educação. Só que aí, um outro grupo, os publicistas, esse grupo, eles defendiam a escola pública, a escola laica, de qualidade para todos. Esse grupo, ele foi muito influenciado pelos manifestos dos pioneiros. Aí eles criaram um outro projeto, Projeto Substitutivo Lacerda. E esse projeto substitutivo Lacerda começou a entrar em briga para ver qual projeto ia ser aprovado. Por isso que demorou tantos anos, né? Esse cabo de guerra. Gente, uma coisa importante de falar aqui para vocês, que toda essa aula aqui está sendo baseada nas aulas da professora Andréa Pavão. Ela é uma professora fantástica que dá aula na Universidade Federal de Fluminense, de Niterói. Maravilhosa, tá? Então, tudo que eu estou passando aqui para vocês é que eu aprendi com ela. Então, teve esse cabo de guerra aqui, né, desses dois projetos. E aí, como que surgiu então a LDB? A LDB, de acordo, até essa professora, ela faz uma análise, ela pega o projeto Mariani, o projeto Lacerda, e ela vai fazer essa análise da LDB de 61. De acordo com a análise da professora Andréa Pavão, ela vê que a LDB ela não vai para nenhum dos dois lados. Ela pega um pouco das ideias dos privatistas, ela pega um pouco das ideias dos publicistas, mas ela não favorece nenhum dos dois grupos. Fica meio a meio, tá? Mas, se formos analisar que eu trouxe o sistema educacional da LDB, não mudou muita coisa, tá? Vocês vão acompanhar aqui comigo. Então, a criança entra no curso primário, tem uma duração de 4 anos, continua a mesma coisa. Com 11 anos, a criança faz a prova de admissão, né? A prova. Aquela criança que passa no exame de admissão faz o ensino secundário. Aquela que não passa, fica por aí mesmo. Quem entra no ensino secundário faz o curso ginasial de 4 anos e o curso colegial de 3 anos, preparação do ensino superior. Não mudou nada até aqui. O ensino aqui do colegial continua os 3 ramos, clássico científico, normal e o técnico, porém, aqui já tem uma mudança. Os 3 têm acesso ao vestibular. Os 3 ramos têm acesso ao vestibular. Por que que acontece isso? Porque Getúlio Vargas, ele queria aprovação da sua população, né? O cara gostava de ficar no poder, então ele precisava conquistar o seu povo. Então ele queria mostrar para a população que, olha, não existe mais aquele ensino dualista, tá? Aquele ensino que a gente viu, não tem mais. Agora todo mundo pode ter o acesso ao vestibular. Só que, vamos analisar aqui. Vocês acham que o ensino normal e o técnico têm a mesma base para conseguir passar no vestibular que o clássico e científico? Não, gente. O ensino normal e técnico, eles têm a sua grade de horas, né, na escola, e tem que ser dividida em estudos teóricos
e o ensino técnico. Então, eles não têm uma base igual ao clássico científico. Não tem. Então, claro que isso não é regra, mas é mais possível que quem está fazendo o clássico científico consiga passar no vestibular do que quem está fazendo o normal e o técnico, tá? E é nesse período que começa a surgir os primeiros cursinhos pré-vestibulares. Outras informações importantes para falar, que em 1961, mais da metade da população era analfabeta. Outro ponto que é importante falar, não tinha muita escola, não, tinha poucas vagas para o ensino secundário. Vestibular, mega difícil para passar, porque existiam poucas faculdades públicas no nosso país. Tá certo? E aí, em 64, temos o golpe militar. Aí aqui a gente cai de novo, né? Aquilo que eu falei, a gente sobe, a gente cai, a gente sobe, a gente cai, é isso. Aí entramos na ditadura militar e os militares, eles entram no poder, fecham o Congresso, centralizam o poder. Já em 67, já tem uma nova Constituição, dá mais liberdade às escolas particulares. O ensino primário oficial e gratuito para todos. Ensino primário, ó, só ensino primário. Não tem vinculação de recursos. Não tem mais money para educação. Acabou. Mas a LDB ainda permanece lá. O que acontece? Os militares, eles começam a se reunir e começam a modificar o sistema educacional, começa a criar diversas modificações na LDB. E aí reformula todo o sistema educacional, elaborando então a Lei 5.692. E aqui eu vou mostrar para vocês como que era, como ficou então o sistema educacional nesse período. O jardim de infância não era gratuito e nem obrigatório. A criança, então, entrava no ensino do primeiro grau, esse já era obrigatório, já era gratuito, tinha uma duração de 8 anos, então ele fazia a função do ensino primário e do ensino ginasial. Aqui, a criança ia direto, ó, não tem mais também a prova de admissão. Por quê? Porque os militares, eles queriam mostrar para a população que eles também não tinham mais o ensino dualista, tá? Não tem mais. Então, vai para o ensino de segundo grau. O ensino de segundo grau tem uma duração de 3 anos e em todas as escolas, tanto particulares e tanto públicas, tinha que ter a formação geral e mais a formação técnica. O que aconteceu? Deixa eu só beber uma água aqui que eu já falei demais. Nas escolas públicas, eles começaram a ofertar diversas formações técnicas, como curso de enfermagem, curso de agricultura, curso de auxiliar de escritório, e todos esses cursos técnicos, eles necessitam de dinheiro, de um laboratório, de um local para fazer essas formações técnicas, de instrumentos, certo? Só que não tinha mais vinculação de recurso, então não tinha dinheiro para ter uma formação técnica de qualidade. Então, isso daqui ficou muito fraco. Essa formação técnica nas escolas públicas ficou raso, tá? E nas instituições privadas, a elite, ela não queria que seu filho fizesse formação técnica, porque a elite queria que seu filho fosse o dono, queria que seu filho fosse um médico, advogado, grandes cargos, não com formação técnica. Então, o que as escolas particulares fizeram? Eles meio que burlaram essa lei. Eles focavam muito mais na formação geral, e aqui na formação técnica,
a maioria dos meninos, eles terminavam o ensino de segundo grau e ganhavam um carro de presente, assim, né? Ó, filho, eu te dou um carro, parabéns, você terminou o seu ensino de segundo grau. E a maioria ganhava um carro. Então, o que que as escolas faziam? Então, ó, formação técnica para meninos é curso de mecânica. Que aí já, né, já mexia nos seus carros. Já para as meninas de corte e costura. Só que foco principal das escolas era a formação geral. E aí eu te pergunto, quando ia para o vestibular, quem que tinha mais base nos estudos? Quem estudava em escola pública ou quem estudava em escola particular, né? Quem conseguia passar aqui? É porque tinha poucas vagas, poucas faculdades públicas. Né? Acabava indo as crianças que estudavam em escolas particulares. Criança, né? Essa idade é adolescente. Os adolescentes que estudavam em escola particular. Importante falar que esse formato de ensino ficou até 1982. Então, até 1982 tinha essa formação técnica nas escolas. Falha, né? Mas aí, em 82, teve o fim desse ensino profissionalizante obrigatório. 83, Lei João Calmon. Essa sim recupera a vinculação de recurso para a educação. Voltamos a ter o quê? Dinheiro. Em 85 veio o fim da ditadura militar, glória a Deus. E em 86 tem a Carta de Goiânia. O que é a Carta de Goiânia? Um documento importantíssimo que reuniu diversos educadores durante a quarta Conferência Brasileira de Educação. E nesse documento eles reivindicavam que eles acreditavam que a educação tinha que ser direito de todos, a educação tinha que ser dever do Estado, a educação tinha que ser em todos os graus de ensino. E essa Carta de Goiânia foi muito importante. Por quê? Em 1988 vem a sétima Constituição Federal, que é a nossa Constituição, que utilizamos até os dias atuais. Ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque a população realmente fez parte dessa Constituição. A galera ia até lá, Brasília, e para falar que, olha, nós precisamos disso. Então, imagina, um grupo de indígenas ia até lá e falava que, olha, nós indígenas precisamos disso, 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 nós professores precisamos disso, disso, disso. Então, assim, foi uma Constituição que realmente escutou o povo. Então, foi essa Constituição, ela fala que, ó, então vamos fazer uma LDB, vamos fazer um PNE, um Plano Nacional de Educação, e ela aumenta a vinculação de recurso, algo muito bom. Em 96, temos a nossa segunda LDB. Olha isso, gente, de 88 a 96. Eu também anotei aqui quanto tempo dá. 8 anos. Que conta de cabeça, não consigo, não. Então, 8 anos. Demorou 8 anos para a gente ter a nossa segunda LDB. E por que demorou tudo isso? Porque aqui, vamos recapitular um pouquinho, né? Então, 1980 tem o que? A queda do governo militar. Aí as pessoas começam a se reunir, as pessoas começam a discutir sobre educação, fazer debates e tal. E aí eles falam: não, ó, peraí. Tem muita mudança já, a gente já precisa ter uma nova legislação educacional. E aí entra em 88, vem a Constituição de 88. Nessa Constituição já fala: opa, precisamos de uma nova LDB. E aí, de 88 a 91, o deputado Otávio Elísio, ele apresenta um projeto de lei que foi
né, redigido pelo Jorge Reis, que inclusive essa lei ficou chamada de substitutivo Jorge Reis. E ele falou, ó, então aqui, ó, tenho uma LDB para vocês. Só que aí, em 92, Darcy Ribeiro, que ele era também apoiado pelo Collor, apresenta um outro projeto, uma outra LDB. E aí entra em disputa esses dois projetos no Congresso Nacional. Gente, a mesma história, não é? Mesma história. O que aconteceu? Que aí, em 95, o projeto aqui, ó, o Jorge Reis, foi considerado inconstitucional, então, ó, não dá, não rolou. E quem venceu foi o projeto do Darcy Ribeiro, em 96. Por isso que no concurso público pode vir de acordo com a lei de Darcy Ribeiro. Aí, ó, LDB. Deu para entender, gente? Ah, não é bom estudar, né? Não é bom entender as coisas. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido esse vai e vem da nossa educação. Anda para frente, volta para trás. Vou parar aqui de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula introdutória, uma aula assim, ó, que eu tentei fazer rapidamente para vocês entenderem a história da nossa LDB. E estudar LDB não é somente para concurso público. Estudar LDB é para a vida, ainda mais para você que quer fazer parte da educação, vai estar lá no dia a dia nas escolas, saber seus deveres, saber até que ponto que você tem que ir como professora, os deveres da escola também, como que a escola tem que agir. É muito importante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui na descrição do vídeo se vocês gostaram. Lembra, quer assistir a aula ao vivo comigo? Na descrição aqui vai ter o link para você fazer a sua inscrição e vem assistir a essa aula comigo ao vivo, tá? Beijo, até semana que vem. Sexta-feira, aula ao vivo, no sábado, essa aula vai ser gravada e postada no YouTube para vocês. E aí, a próxima aula a gente fala do artigo 1 e 2. Tchau, gente!